Olá, salve, salve! Muito bom dia! Vai começando aqui pela PAN, a nossa revista radiofônica que tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa terça-feira, 17 de abril de 2018. Sejam bem-vindos! Na mira da Justiça, Supremo Tribunal Federal decide hoje se torna o senador Aécio Neves réu por corrupção e obstrução à justiça. O mundo gira e não sai do lugar. 2 anos após a votação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff na Câmara, Brasil continua com dificuldades para voltar aos trilhos. Fechem os portões. Após manifestação em triplex no Guarujá, apoiadores do ex-presidente Lula invadem nessa manhã a fazenda do empresário Oscar Maroni e também emissora de televisão. Esses são alguns destaques do Morning, que está só começando. E você é o nosso convidado especial. Fique com a gente, o programa segue até às 11h30 da manhã. Olha o nosso canarinho. Ele tá assobiando já. Olha lá. Parou, por que, canarinho? Caio é o grande canarinho desse estúdio. Pois é, ele parou, tá tímido hoje. Tá tímido. Paulinha, vamos lá. Temos uma hashtag pra chamar de nossa? Senhor Edgar, eu sei que você faz parte de vários grupos de WhatsApp. Você é um cara conectado 24 horas online. Então pode ser... Eu fujo dos grupos. Que você tenha recebido uma mensagem... Uma mensagem que daqui a pouco o Vini vai explicar pra gente melhor. Qual é que é? E que dizia que se a Rússia entrasse em guerra, a Copa do Mundo poderia voltar ao Brasil. Ah, é? Fato ou boato? Daqui a pouco o Vini vai explicar mais a respeito dessa mensagem de WhatsApp que está rodando o Brasil. Mas, por enquanto, a gente vai usar essa história só para lançar uma hashtag. Porque é o seguinte, Edgar, será que a gente quer outra Copa aqui no Brasil? Nossa, sim. Que legado. Mas nós vamos ficar com um legado, Paulinha. Copa. Pensa na parte boa, vamos ficar com um legado. Qual aeroportos modernos, grande legado infraestrutura, trens. Sim, Pensando nisso, nessa curiosidade, né, professor Vila? Sim, foi um grande sucesso. Desculpa interromper vocês, mas Copa no Brasil não é legado, é delegado. Pois é. É por isso que a nossa hashtag hoje é Troco a Copa por. Boa. Né? Verdade. Por boleto pago. É a chance do ouvinte meter a boca no trombone, né? Fazer a sua crítica. Na verdade, quem quer uma outra Copa do Mundo? Não sei. Vai beneficiar quem isso daí? A quem interessa. Não é verdade? É. Então vamos com a hashtag Troco a Copa por. Você completa a frase, usa aquele gif, usa aquele meme. Estando nos assuntos mais comentados do país nessa manhã, vale prêmio pra vocês aqui no Twitter. Nossa, um meme sensacional. Ah, legal, a Copa volta pro Brasil e o mundo todo descobre que os nossos estádios ainda não estão prontos. Ó, isso pra ficar nos estádios. Porque se eu for ver as linhas de trem de Mato Grosso, por exemplo, começou a nascer mato, toda a estrutura foi enferrujando. Quer dizer, é uma vergonha, de fato. Bom, participe aí pela nossa hashtag, Paulinha acabou de anunciar. E uma outra forma de você trocar bater uma bola com a gente para ficar no assunto é interagindo pelo nosso WhatsApp 11 931 17 1009. Olha só, o assunto é outro aqui. Um estudo realizado pelo Instituto Internacional de Ciência da Computação indica que 73% dos aplicativos infantis coletam e transmitem informações sensíveis das crianças pela internet, em pleno momento em que a privacidade é tão discutida. Mas você que tem filho, vai dividir com a gente a tua impressão, né? Com que idade ele recebeu o primeiro celular? Você monitora as redes que ele utiliza? Conta pra gente. Você fica segura? Você mãe, você pai, fica seguro com o filho na internet, nas mídias digitais? Paulinha, você que tem crianças, pimpolhos pequeninos... Eles jogam bastante coisa, né? Não na internet, né? Quando não conectados. Sim. Eles sabem... Mas você é uma menina ligada, games. você é uma garota esperta, você tá ligada nisso. Eu monitoro bastante. Eles podem jogar quando é digamos, offline, é um jogo baixado. Jogo offline, exatamente. Jogam offline, não podem jogar online, eles sabem por quê.
Hoje em dia tem esses youtubers, né? Muitos a gente assiste juntos e depois eu explico por que é que eu não acho que são legais. E a gente costuma usar o YouTube Kids, inclusive, que já tem um filtro para que vários vídeos que contêm palavrão ou conteúdo indevido não sejam apresentados para as crianças. É muito difícil, porque eles aprendem muito rápido a mexer. Sim. E às vezes, realmente, eles estão vendo coisas ali que são complicadas. Os meus filhos mesmo jogam um jogo que eu tenho dúvidas, que é o Five Nights at Freddy's, que é um jogo que tem uma carga ali de terror. Eles me dizem que não tem medo. Mas vai saber, né, Edgar? Tem recomendação etária para uma idade maior que a deles. Então é uma situação bem diferente. Eu costumo jogar junto e tá bem perto mesmo, supervisionar. Sim. E às vezes a gente chega à conclusão que alguma coisa tem que ser apagada. Você tem que observar se eles querem pular pro meinho da cama no meio da noite depois de jogarem. Pois é. Eles fazem isso? Não, tá tranquilo, os pesadelos não aumentaram, então eu tô achando que é verdade, que eles não têm pesadelo. Mas é realmente muito difícil, às vezes os pais nem sabem. Exatamente. O que a criança tá usando. Eu prefiro que eles venham me mostrar o jogo e a gente jogue junto, do que eles comecem a, enfim, entrar nesse universo que é infinito e é muito, muito difícil da gente fazer aí a peneira. Queremos saber a tua conduta, papai e mamãe com filhos pequenos aí que acessam a internet, que tem já essa independência, entre aspas, com os dispositivos móveis nas mãos. Como é que você faz? Qual a estratégia que você utiliza para manter a segurança do seu filho, para que seu filho não se exponha na internet e nas mídias sociais, enfim, através dos jogos online? Conta pra gente, o WhatsApp é o 11 931 17 1009. No mais, pra ver o Morning Show, você pode fazer pelo aplicativo da PAN, baixe o vermelhinho da Jovem Pan, ou então acesse o nosso portal, é o jovempanfm.com.br, ou então o nosso canal youtube.com/morningshowjp. Por aqui você pode deixar os filhos assistirem à vontade, quer dizer, às vezes não, né? Às vezes sai umas... Mas sabe o que eu tava pensando agora aqui? A vizinha de porta de onde eu moro, ela tem um filhinho de 2 anos. E às vezes o molequinho entra lá em casa e ele chega na tela da televisão, 2 anos, e ele fica fazendo assim na tela. Ele quer ampliar, Ele né? acha que é touchscreen, então, né? mas 2 anos já tem acesso a isso, então, sei lá, também é discutível essa questão de quanto você fica barrando o acesso da molecada, porque a molecada já, sei lá... Não é barrar, gente, né? É acompanhar e ver o que tá sendo... Limitar o tempo, sei lá, cada um tem um critério também, né? E ainda são bem diversificadas as opiniões, mas via de regra existe uma idade, por exemplo, 2 anos, acho que já não seria uma idade tão legal pra estar tendo contato sempre. Mas é meio inevitável, é que nem o Caio tá falando. A gente tá muito no celular, é um exemplo que as crianças seguem. É bem complicado isso daí. É isso aí, queremos que você divida a sua experiência com a gente pelo WhatsApp, já dei o número 11 931 7009, além do nosso canal, do portal Jovem Pan, do aplicativo, que você pode assistir ao Morning Show, também você pode acessar nossas mídias sociais, estamos no Instagram e no Facebook com conteúdo extra, passe na nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Pan, porque o Morning tá só começando. Vamos lá, Caion. Opa! Mais uma vez com o Supremo Tribunal Federal na comissão de frente aí. Hoje, o STF pode tornar o senador Aécio Neves, do PSDB, réu. Né? Como é que será esse julgamento? Dá uma esclarecida, dá uma geral pra gente nesse caso. Esse não é o único inquérito que ele tá envolvido, né, Caio? Não, é o vários principal. Outros, mas é o principal. Como é que vai ser esse julgamento de hoje, Edgar? Vai ser diferente daqueles que a gente viu nos últimos dias, do Antônio Palocci, do Lula, dos habeas corpus, porque esses foram julgados pelo plenário do Supremo, ou seja, é aquela imagem lá que a gente vê na TV Justiça com os 11 ministros lá, né? Geralmente o Gilmarzão de frente lá pro Luiz Roberto Barroso. Gilmarzão do lado do Celso de Mello ali? Não, ele fica do lado do Celso de Mello? Celso de Mello, o primeiro, a ponta esquerda ali. Mas esse vai ser diferente porque vai ser julgado pela primeira turma. O Tonelli vai me ajudar. A primeira turma é a Rosa Weber, o Luiz Fux. São 5, né? Agora me deu branco. O Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. Bora lá. Vamos lá, quem dá mais? Oi. Toffoli. Deixa eu resumir o seguinte. Não é o Dias Toffoli, não. Toffoli a primeira turma é chamada Câmara de Gás.
É o apelido. Eles... É que manda todo mundo pro patíbulo. Eu ia chegar nesse ponto, exatamente. É a a- segunda turma... A que segue o rigor da lei, É. quer dizer, interpreta dentro do que, digamos, sei lá. Não, todos usam Não sei a se- lei, né? Eles têm que se apoiar na Mas Constituição. interpretam diante dos anseios, talvez, da maioria É o da que população. vale nessa hora que o Toyoli sempre fala, né? A hermenêutica, a Sim. interpretação dessa lei. Mas, justamente, na segunda turma você tem o pessoal mais mãezona, né? Você tem Gilmar Mendes, você tem você tem os outros que são mais dóceis com quem tá respondendo algum processo. Na primeira turma você tem a linha de frente, o pessoal mais duro, que me deu branco agora, peço desculpas, eu não vou lembrar o nome dos 5, mas são esses 5 aí mais duros. Enfim, assim vai ser esse julgamento a partir das 2 horas da tarde hoje. O que vai ser julgado? A acusação formulada ainda pelo Rodrigo Janot, quando estava à frente da PGR, quando ele era Procurador-Geral da República, com base nas delações do Joesley Batista, do Ricardo Saldi, do pessoal da JEF. Em maio do ano passado, quando estourou aquela bomba, aquelas gravações do presidente Michel Temer, tem que manter isso aí, hein? Vocês lembram dessa história? Dias antes deles fecharem acordo, os irmãos Batista e o Ricardo Saldi também, eles fizeram algumas gravações com o Aécio Neves também. Justamente numa dessas gravações aparecia o Aécio falando, olha, cara, eu preciso de R$2 milhões e tal. E o Joesley Batista, isso aconteceu poucos dias antes daquele 17 de maio, onde tudo aconteceu. Essa é uma frase, porque tem que ser um que a gente mata. Antes de fazer a delação. Também. Tudo nesse mesmo balaio aí do Aécio envolvido com o Joesley Batista. Isso tudo aconteceu entre abril e maio do ano passado, quando o Joesley já estava esquematizando algumas provas para guardar com ele, para ter munição para selar o acordo de delação premiada. Hoje vai ser julgado esse caso do Aécio Neves. Os ministros vão falar o seguinte, bom, senta aqui todo mundo e vamos decidir se a gente aceita essas duas denúncias contra o Aécio feitas pela PGR ou não, ou seja, a gente vai torná-lo réu ou não. Ele vai responder, ele está sendo acusado, aliás, de corrupção, ou seja, que é quando um agente público usa o cargo dele para obter vantagem em troca de vantagem de alguma outra empresa, e também pela obstrução de justiça. Por obstrução por quê? Nessas mesmas gravações aparecia a voz do Aécio, para quem não se lembra, falando assim, não, eu tô trabalhando dia e noite nisso. Lembra que até o ano passado tava toda aquela discussão de anistia ao Caixa 2, ou seja, o perdoar todo mundo que tinha sido acusado de ter Caixa 2 e tal. E o Aécio Neves aparecia falando que estava trabalhando no Senado justamente para tentar passar isso naquelas 10 leis lá, naquele pacotão de anistia e tal. E ele também estava atrapalhando a justiça, pelo menos tentando, segundo a visão do Rodrigo Janot, colocando algumas investigações da Polícia Federal na mão de quem ele conhecia, na mão de quem era brother dele. É tudo isso que os ministros do Supremo Tribunal Federal vão julgar hoje. Com base nisso, a defesa do Aécio Neves vai tentar dizer o seguinte, peraí, isso aí foi tudo uma arapuca, porque o Joesley Batista plantou essas provas contra o meu cliente. O Aécio Neves fala que esses R$2 milhões não tem nada de dinheiro público, porque ele fala o seguinte, eu tava precisando de grana, eu tava duro, precisava contratar advogados para me defenderem na Operação Lava Jato, e aí eu pedi para minha mãe botar à venda um apartamento dela, que custava R$2 milhões, e a minha irmã Andréia Neves, o que fez? Ligou pro Joesley Batista e ofereceu, Joeslão, é o seguinte, a gente tem um apartamento na Barra, localização privilegiada, arejado, vista boa, 2 milhões, você não quer não? Aí... O valor era outro. O AP era coisa de 30 milhões. E aí, segundo a defesa e segundo o próprio Aécio, que tem no vídeo dele isso aí, ele diz que então o Joesley, através da JBS, ofereceu uma outra situação para que ele pudesse pagar, segundo ele, as dívidas com os advogados que o defendem. Né? Sim. Que aí sim no valor de 2 milhões. 2 milhões. Ah. É tudo em torno desse apartamento na história, na versão do Aécio Neves. Isso caiu, quando essa denúncia foi feita e tal, caiu nas mãos do Edson Fachin, porque o Supremo Tribunal Federal entendeu o seguinte, não, eu não vou aceitar essa sua versão aí de que era apartamento, que era dívida, porque o Janot e a Raquel Dodge, depois endossou a decisão do Janot, estão falando que isso aqui é dinheiro de propina. Então é o seguinte, esse processo a gente vai investigar, a Polícia Federal vai passar para nós mais munição, e a gente vai colocar nas mãos do Luiz Edson Fachin como relator, porque isso tem a ver com outros 2 processos que o Fachin já está cuidando, já é relator. Beleza? Beleza. O tempo passou, o Luiz Edson Fachin olhou o processo, foi olhando as coisas do Aécio e falou, não, isso aqui não tem nada que ver
com as coisas que eu já sou relator. Vou devolver para vocês, ministros, vocês decidam e sorteiem aí outro relator. Caiu nas mãos do Marco Aurélio Mello, que hoje é o relator. Porém, começou com o Luiz Edson Fachin. E a defesa do Aécio hoje também vai virar e falar, além de que vai dizer o seguinte, olha... O Joesley Batista usou orientações do Marcelo Miller, lembra aquela história toda que era ainda da PGR? Fez jogo duplo. Ele falou, além de estar tudo errado isso porque eles foram aconselhados pelo Marcelo Miller, isso daí também caiu nas mãos do Luiz Edson Fachin no começo, não tem nada a ver, o Fachin não tinha nada a ver com a história, cancela tudo isso aí é ilegal e tal. Esses vão ser os argumentos da defesa do Aécio Neves e a Procuradoria-Geral da República vira e fala, não, tem que investigar sim. Por mais que o Marcelo Miller orientou eles e tal, a gente cancela a colaboração premiada, mas as provas não serão canceladas. Pode dar prosseguimento. E é o que os ministros do STF vão decidir hoje. Então, olha, rapidamente aí, dificilmente o Aécio se livra dessa, né? Vai virar réu. O que você acha? Eu vou cantar aqui uma bola do possível julgamento da primeira turma. Luiz Fux vai ferrar Aécio. Rosa Weber vai ferrar Aécio. Ministro Barroso vai ferrar Aécio. Ministro Marco Aurélio não vai ferrar. Não vai ferrar Aécio. Alexandre de Moraes vai ferrar Aécio. Então 4x1. 4x1. Aí cantando até o placar, hein? Grande Tonholi. Pai Tonholi. Na previsão. Amanhã vocês me cobram esse placar. Quem mais tem palpite? Arrisque o seu e boa sorte. Seguindo, vamos lá aqui em frente com o Morning Show. Em 2014, o Aécio Neves perdeu a eleição presidencial para Dilma Rousseff do PT, que enfrentaria posteriormente um processo de impeachment. Hoje, faz 2 anos que a Câmara dos Deputados realizou aquela icônica votação, vocês devem se lembrar muito aqui, ó, entre aspas, pela família, né? Que rolou lá na Câmara dos Deputados. A sensação é que pouca coisa mudou, apesar do presidente da Câmara na época, o Eduardo Cunha, estar no momento, como diz o Augusto Nunes, engaiolado. Diretamente da capital federal, Zé Maria Trindade, bom dia pra você. 2 anos se passaram em Trindade. Algo diferente no ar brasiliense? Pois é, olha, eu me lembro do Legião. Parece que melhorou, mas melhorou não. Parece cocaína. Mas é só tristeza. É só tristeza. Tudo tristeza. Parece maldição, viu? A ex-presidente Dilma em dificuldade, o ex-presidente Lula em dificuldade, Michel Temer em dificuldade, Aécio Neves em dificuldade. Olha, esse pessoal todo encaminha aí para condenações no Supremo Tribunal Federal. Mas a vida corre, e corre rápido demais, né? Veja bem, nós estamos hoje, completa 1 ano da votação na Câmara dos Deputados do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. 367 dos 513 deputados votaram 2 anos, né, pelo Zé? impeachment. Exatamente, 2 anos, isso. 2 anos do impeachment na Câmara, né? Sim. O processo se iniciou em dezembro e foi aprovado na Câmara no dia 17 e posteriormente no Senado Federal. O interessante dessa história é que parecia que isso não aconteceria, o impeachment não aconteceria. A Dilma Rousseff teve dificuldades para negociar com os partidos políticos, Edgar. E aí eu fui acompanhando e vendo 1 a 1 aderindo ao impeachment, né? E esta postura do grupo do presidente Michel Temer de que se tratava de um governo novo, um governo aberto, as negociações andaram muito mais depressa e aí o impeachment foi aprovado. Não há argumento para dizer, foi um golpe e tal. Não é. É um processo político. O impeachment é um processo político. Não exige provas explícitas e claras, como é a justiça. A justiça anda mais lenta exatamente por essas garantias. Sempre o impeachment será um processo político. E olha, Edgar, houve muita dificuldade porque não há uma legislação específica para o impeachment, né? Processo de impeachment. Era o momento agora do Congresso aprovar uma legislação, já que não existe na pauta nenhum impeachment, mas não, o Congresso ainda não tem uma regulamentação desse assunto. É preciso, porque ninguém elege um ditador por 4 anos, né? É possível, durante esse transcurso, acontecer um problema, um acidente assim.
Sim, Zé, há que se considerar também que, a exemplo do processo que envolveu o ex-presidente Fernando Collor, que ao final, lá nos 45 do segundo, acabou renunciando, tudo. Esse da Dilma Rousseff também foi determinante a participação da população, porque tem que ter uma disposição política, como você disse, para que haja, né, o encaminhamento desse processo tão difícil e duro, né, para a democracia. Mas se não há a vontade popular e a manifestação soberana do povo, ele também dificilmente caminha, né, adiante, né? Isso empurrou o Congresso. Para se aprovar o impeachment é preciso quase um consenso nacional. Não é fácil. É muito voto na Câmara e no Senado Federal. E os deputados foram empurrados por manifestações que tomaram conta do país, encheram aqui a esplanada dos ministérios, né? São Paulo também teve manifestações muito fortes. E, enfim, em vários cantos do país. E tira esse discurso de golpe, que foi uma narrativa encontrada pelo PT, da boca dos petistas, porque não houve reação, todo mundo aceitou e até ficou aliviado com esse resultado, né? Então é isso, o impeachment é um consenso nacional e isso aconteceu no caso Dilma Rousseff. O grande argumento foi a dificuldade no orçamento. Ela usou de forma ilegal o orçamento da União, mudou o orçamento e isso foi considerado crime de responsabilidade por procuradores e também pelo Tribunal de Contas da União. Obrigado, Trindade. Bom trabalho para você em Brasília. Isso, obrigado. Ô, Tonholi, vamos lá, vamos falar, só quero te ouvir a respeito de um assunto aqui. A gente vive esse momento conturbado em que a população rejeita a política chamada de política tradicional, né? Em função desse descontentamento, ex-juízes têm despontado como possíveis candidatos dos respectivos estados e também até a presidência, como é o caso célebre aí do ex-presidente do STF, o Joaquim Barbosa. Por que você acha que a gente vive esse fenômeno? A justiça, o senso de justiça não é um atributo exclusivo de juízes, mas talvez a população aí na sua grande massa esteja enxergando nesses, digamos, personagens da justiça uma maneira de efetivar de fato um ambiente mais justo, onde as pessoas possam ser contempladas, independentemente de camada social, de poder aquisitivo, né, pela mesma régua da justiça. Você acha que é por aí, Tonholi? Eu acho que a gente tem uma crise no cenário político, no chamado arco político, em que, vamos lembrar, hoje faz 2 anos do impeachment da Dilma e muita gente que a gente achou que ia ajudar a melhorar o país com a saída da Dilma, hoje estão metidos até o pescoço na Lava Jato. Então há uma crise de representatividade. Nós precisamos de políticos, mas os políticos que estão aqui no cardápio ofertado, me parece que não estão dando a resposta que o público quer. Então o público começa a buscar atores sociais para substituírem a figura política. O Joaquim Barbosa não anda sozinho. Eu tenho uma vivência muito particular sobre a demanda popular por ídolos. O Sérgio Moro fez um prefácio de um livro meu e ele veio aqui lançar na Livraria Cultura. Foi quando ele tomou uma chuva de flores. A gente viu nos jornais. E as pessoas chegavam perto dele, apalpavam ele e falavam assim, como se fosse um santo. Parecia uma missa para São Judas Tadeu, no 28 de outubro. A gente precisa do Senhor, a gente precisa da sua presença. Então, uma promessa de quem não está prometendo nada. As pessoas já veem promessa em quem não está prometendo nada. Então, a figura do Joaquim Barbosa foi a estrela do Mensalão e hoje surge como aquele que não teve nenhum envolvimento político. Portanto, há uma crise política em que as pessoas não confiam mais na figura do político e vão buscar outros atores sociais. Haja vista, Edgar, se você vê o que nas redes sociais a gente acompanha todo dia, os louva-minheiros batendo palmas para o general Braga, falando que os militares seriam a única solução para consertar o país. Se a gente lembrar que o finado Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, quando ele via militar falando de política, como o Braga falou, aliás, 61% dos pesquisados do Datafolha dizem que militar deve falar de política, o Castelo Branco falava assim sobre
militar que fala de política. Vi bandeiras alvoroçadas a rondar os bivaques em que habitam os granadeiros. Ou seja, general de pijama não fala. Mas a sociedade está carente de pessoas que elas possam enxergar ali a representatividade de alguém que não está na Lava Jato. E não vai sobrar, a fila está andando, não vai sobrar muita gente não, desses quadros tradicionais. O que tende a acontecer? Aparecer mavericks, outsiders, pessoas da sociedade civil que correm por fora sem ter tido um passado político. Acho que é isso que está se ensejando. O modelo republicano tem ali a divisão dos poderes, né? Rapidamente queria que você falasse sobre isso. Tem o legislativo, o executivo e o judiciário. Esse crossover que existe, né, da chamada politização do judiciário ou a judicialização da política é fruto desse momento conturbado que a gente vive, é um ensejo da população que quer, que brada pela justiça. Agora, fica uma dúvida aí. O Joaquim Barbosa, imaginando a situação hipotética em que ele se eleja, vai conseguir unificar o pensamento em torno das ideias que ele quer implementar, porque ele pode querer implementar para o Brasil? Você acha que isso é possível? Ou com esse sistema viciado em que a gente tem de um presidencialismo de coalizão, que é mais baseado no chamado toma lá da cá? Como é que vai ser? É difícil para uma pessoa também que não tem o traquejo da política conseguir sobreviver num ambiente hostil como esse. A questão é, a capacidade do Joaquim Barbosa de fazer acordos é mínima. Haja vista, ele não fazia acordo com ninguém no STF. Ele entrava em brigas, assim, homéricas com os outros ministros. Ele não fecha com ninguém. Ele me parece, a Dilma me parece um Joaquim Barbosa de saias. Eu vejo nele como uma pessoa com plena incapacidade de articulações políticas claras. Ele vai ter que assumir um pouco do papel político. Agora, essa história que você perguntou de misturar política e judiciário tá acontecendo o tempo todo e vice-versa. Haja vista, vamos pegar um parecer ontem da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. A Raquel Dodge está se insurgindo contra uma decisão do ministro Dias Toffoli, que fez o ex-senador Demóstenes Torres, que caiu na Operação Monte Carlo. O Dias Toffoli fez com que ele se tornasse elegível de novo. Mas ele tinha sido cassado pelo Senado, a elegibilidade. A Raquel Dodge chega ontem e fala: como é que o ministro do Supremo consegue fazer uma intervenção jurídica de uma decisão política que foi tomada no Supremo? Sim. Ou seja, as esferas estão se misturando também numa atribuição da população. E elas já estão se misturando lá em cima, porque é uma roubalheira generalizada tamanha que um ou outro lado se vê na iminência de aderirem a passos que o outro lado não tomou. Sim. Eu acho que a sociedade é apenas um reflexo das instituições que estão se emaranhando mesmo. Falado, vamos mudar de assunto, vamos falar do que interessa, vai. Eu amo a sua convicção, Falar do que muda esse país, né? Ai, que movimenta as pessoas. Ô Vini, BBB 18 na reta final, ontem foi noite de paredão. Foi. Né? E hoje serão definidos os finalistas, né, dessa 18ª edição. Conta mais pra gente aí. Finalmente tá acabando, né? Você vai fazer outra tatu ou não? Você vai ganhar a aposta? Não, dessa vez não, mas olha, eu vou acertar, né, o vencedor do BBB, como eu disse. Você falou que é o Sírio, né, que vai ganhar? Antes do programa começar, eu falei que o Kaysar ia vencer o BBB. Ele é sírio? Ele é sírio, né? Acabou fugindo da guerra lá na Síria, aí foi pra Ucrânia, estourou outra guerra na Ucrânia, aí ele veio parar aqui no Brasil e é o sonho dele. O Brasil tá em guerra. Não, exatamente. E o sonho dele é vencer o BBB até pra trazer os pais dele lá da Síria. Eu acho até um discurso um pouco apelativo do Kaysar, porque quem que ganha de um discurso desse? Né? Quem que ganha de uma guerra na Síria? Né? Ele até fala, tem momentos que ele fala assim, não, já levei muitas balas na vida, uma a mais, não importa. Então assim, acaba sendo... Tá apelando? Eu acho que o Kaysar é uma mistura de um personagem, né? Ele criou um personagem lá dentro, né? Às vezes um cara que às vezes ele sabe uma determinada palavra, às vezes ele não sabe, né? Se faz um pouco de bobo. Mas né? aí tá jogando bem, então. Tá, o público comprou esse personagem aí, Kaysar, e somado com esse discurso
aí da família dele, né, de que tem que tirar da guerra, tal, essas coisas, aí acaba realmente comovendo aí a maior parte do público, que dará o prêmio para o Kaysar, na minha opinião, na próxima quinta-feira. Ontem ele voltou do paredão, o Breno foi eliminado com 88% dos votos, o Breno também que não fez muita coisa dentro da casa, né, ficou só na pegação. A mãe dele ficou mais famosa que ele, porque a mãe dele tem um quadro lá agora, né, que mostra as famílias assistindo os filhos dentro da casa, e a mãe dele era uma personagem até engraçada, né, que tirava o chinelo, e ela acabou chamando até mais atenção do que o próprio filho. Então o Breno não fez muita coisa, mereceu realmente sair com esses 88%. Já foi formada uma nova liderança, que foi a do próprio Kaysar. O Kaysar indicou a Paula, que chamou a família Lima para o paredão. Então hoje sai mais um. Sim. Muito provavelmente sai a Paula. E aí fica a final entre os três: família Lima, Gleice e Kaysar. A única que pode aí talvez tirar esse prêmio do Kaysar é a Gleice, né? Mas muito difícil, deve ficar com ele mesmo esse prêmio de 1,5 milhão. Ele que já tem 2 carros também, né, Edgar? Porque que ganhou nas provas, os prêmios das provas, né? Quantas horas durou essa última prova, 43 Vini? 43 horas, desculpa, de prova, Edgar. Tiveram que encerrar, né, a direção teve que interromper, né, até por uma questão de saúde ali do Kaysar e da Ana Clara, que estava na prova. Aí eles decidiram dar o carro para os dois, e aí a imunidade eles tiveram que entrar num consenso, né? E aí o Kaysar deu a imunidade para Ana Clara, né? E com esse discurso que eu te falei, né? Não, tudo bem, não, minha mãe, vou ter que pedir desculpa para ela, porque já tomei várias balas e mais uma, então não importa, eu peço desculpa para ela depois. Então assim, é muito apelativo, mas ele tá ganhando. Tá jogando com as armas que tem, com as armas, literalmente com as armas que tem, e deve ser aí o vencedor na quinta-feira, Edgar. Falado, Vini. Agora 10 horas 32 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Vamos juntos fazer a diferença. Partiu pra cima. Ô galera, aqui quem fala é Érico Braz. Como um bom brasileiro, queria desejar pra gente no ano que vem muita liberdade de expressão. Acho que a gente tá decapitando, tá podando a liberdade de expressão de cada um, e isso de certa forma afeta a diferença que existe entre nós. Nós precisamos entender que a diferença é boa para o Brasil. Seria chato pra caramba se todo mundo fosse igual. Respeitem a diferença. 2018, um ano para transformar. Vem ser Jovem Pan, partiu pra cima. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Então vamos lá, Paulinha, como é que tá aí a nossa hashtag? Está bombando ou não? Estamos nos TTs ou não estamos nos TTs? Olha aí, maravilha. O quarto assunto mais comentado desse país, onde muita gente hashtag troca a Copa por alguma coisa. Eu separei alguns tweets aqui pra gente observar. O Rafael: troca a Copa por transporte público digno. Isso em âmbito geral, entre parênteses nacional, ele quis ser bastante específico, hashtag troco a Copa por. Vamos pro próximo, Juliana Veraldi, hashtag troco a Copa por escolas de tempo integral, empresas de manejo de resíduos urbanos, geração e bioenergia. A gente tá falando sobre escrever certa ortografia. Aqui Eu ia falar para um professor de português, né? Porque urbano só com H. a ideia basta, não vamos criticar. O Twitter não tem corretor. Sim, claro. Também melhor estrutura logística para cargas de pessoas e mais segurança. Hashtag partiu pra cima, querido Edgar. Tem mais aqui, ó. Não tem? Tem? Não tem? Tem ou não tem? Sei, parece que agora congelou, não teremos Eu mais tenho tweets. aqui então, vou te ajudar. Edgar, Olha aqui, surpreenda o Brasil. O Tássio Berto, ele diz o seguinte, né? Nem dá pra responder sem clichê, né? Troca a Copa por saúde, educação, segurança. Tem outra aqui que diz, a Adri diz o seguinte: qualquer coisa que tenha chocolate, pipoca no cobertinho, porque em Curitiba tá frio para... Pois é. Urbano. Para É isso. E o pessoal às vezes é direto como libertina, hashtag troca a Copa por dólares. Ah lá, e por mais o uma temporada lá. Inconveniente troca por mais uma temporada de Stranger Things. Já pode comemorar, porque a gente tem 2 temporadas de Stranger Things já combinadas. E Marcelo Martini troca a Copa por restituição de todos os valores roubados por políticos e funcionários públicos na Operação Lava Jato, em dobro.
Olha aí. Seria uma grande troca. Seria uma bela troca. E aqui pelo nosso WhatsApp também, a interação do nosso ouvinte, pelo 11931171009, a nossa enquete hoje era em torno do uso da internet, dos dispositivos móveis pela criançada. Você, papai ouvinte, você, mamãe ouvinte aqui do Morning Show, interagindo e respondendo. Como é que vocês lidam com isso? Quais as estratégias que vocês se utilizam para que tenham esse cuidado aí efetivo, né, na lida com as crianças que já estão nesse mundão digital aí. E a gente vai ouvir agora o que dizem os papais e as mamães do Morning Show. Bom dia. Eu não monitoro e deveria monitorar, mas não monitoro e me culpo um pouco por causa disso. Um grande abraço. Somos vizinhos, hein? Moro no Planalto Paulista também. Aê, grande cidadão, olha aí, ó. Eu tenho que monitorar, porque... E se culpa, às vezes o pai Pois não sabe por onde começar ali, né, pra poder dar uma olhada nisso daí. Bom dia, galera do Morning. Aqui é a Ana Paula de Uberaba. Então, quanto a essa questão aí da internet para as crianças, eu arrependi de ter deixado a minha filha começar a usar a internet muito cedo. E agora tá assim, eu restringi um pouco. Celular em casa é só sexta, sábado e domingo, e só nos joguinhos que eu vejo o que ela tá jogando. Fora isso, eu cortei. Eu acho que tá exposto demais. Um abraço para vocês, viu? Valeu. Valeu. Se arrependeu de deixar cedo. Bom dia, bancada do Morning Show. Tenho uma filha pequena de 2 anos. Ela mexia bastante no YouTube e eu sempre com ela comecei a prestar atenção nos vídeos russos e vi que era um conteúdo meio pesado. Apesar de ter uma característica infantil, tinha muito sangue, muita morte de bichinho. E aí descobri o YouTube Kids e mesmo assim minha filha assiste os videozinhos que ela gosta ao meu lado no sofá, porque é imprescindível a presença dos pais nesse momento. Um abraço e boa semana a todos. É uma pouca vergonha para os pais que pegam o celular e entregam para um filho pequeno. Passa essa criança a ser dependente de um equipamento que não vai lhe trazer amor, nem felicidade, Isso aí. nem trazer a moral. Isso aí. Né? E eu acho que fica uma tensão entre os pais aí que o celular é uma situação de prejudicar a criança, né? Tanto a vista como os meios de comunicação que avançam em cima desse produto que é a internet. É muito grave, né? Muito forte as imagens. Eu acho que deveria todo mundo botar na cabeça, seja um pai presente, não ausente. Tá aí, Gostei desse recado. Foi bom o recado dele. Essa dependência, A né, criada no dependência, celular. o que se vê e o que se perde em função, porque você acha que tem a sensação ilusória de que tá lá, teu filho tá ligado, conhece tudo, tá aguçando a inteligência. Tudo bem, essas coisas, aguçar a inteligência, certas áreas da inteligência através da manipulação e do entendimento dessas mídias digitais, tudo é uma destreza que a criança adquire mesmo usando. Agora, o que se perde, né? Em contrapartida, o amor, segundo o nosso ouvinte aqui, que acabou de se manifestar. Tem mais um aqui. Bom dia, galera. Bom dia. Jovem Pan Morning Show. Sou Agnaldo, cidade de Poá. Meu filho tem 3 anos e eu tenho uma de 2. Não costumo deixar eles, não gosto que eles mexam com o celular, não gosto que eles mexam com essa parte muito moderna, porque eu acho que eles perdem o foco da infância, né? Então eu prefiro 1000 vezes que eles assistam o YouTube até um Capitão Planeta da nossa época do que outras coisas que são transmitidas atualmente. Um abraço, Jovem Pan, a todos os ouvintes. Deixa eu ver aqui, o Capitão Planeta. É que às vezes tem umas coisas legais, né? Ô Ed, agora Caverna do Dragão, isso aí a Esse era, molecada né? assiste pelo YouTube, os pais mostram pras crianças no YouTube. Agora, um assunto tão complexo como esse, eu acho que a gente poderia também ouvir uma palavrinha, um conselho, né, do sociólogo carioca, né? Ah, é, porque ele ele sempre deve tem, ter alguma ele coisa sempre tem uma a dizer. posição. Escutem sobre essa questão da internet, eu tenho a dizer
que o Google transformou o universo paralelo em universo paralelo. Grande senhora. Tá vendo? Eu sabia que a gente... Às 11h09 da manhã. Eu sabia. Vamos lá, seguindo em frente com o noticiário. Agora vamos para a capital mais maravilhosa do Brasil. Vamos para o Rio de Janeiro falar com o Rodrigo Viga. Pouco mais de um mês. Fala, Ed. Após a cruel execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, pouco se descobriu sobre a autoria e a motivação desse crime. O governo federal, porém, acredita no envolvimento de milícias. Né? Quem explica melhor essa situação pra gente é o repórter Rodrigo Viga, nosso camarada aqui da Jovem Pan. Esse caso terá uma solução, Rodrigo Viga, porque essa afirmação aí é por conta do poder público de que a motivação teria vindo de milícias. Esses indícios eram claros desde antes do crime acontecer, não é não? Bom dia pra você aí no Rio. Fala, Ed Desplugado, beleza ou não? Tranquilidade, eu sou desplugado mesmo, eu vivo a vida, meu camarada. Pô, tá dando uma cagalhopância danada lá em casa com essa história de celular, rapaz. Você deixa o pequeno Bin Laden solto com isso ou você faz uma vigilância, uma marcação cerrada? Eu tô com raiva de mim mesmo. Na verdade, de mim não, da patroa, né? Porque, enfim, foi um debate esse ano. Ah, todo mundo na sala tem, o pequeno Bin Laden não tem. Ué, qual o problema? Tem apenas 8 anos de idade. Resolveram dar um celular pro moleque. Rapaz, lá. Aí entra aquela história de grupo frenético. Total desconcentração, tá totalmente desfocado. Aí as notas na escola já começam a degringolar. Tô extremamente arrependido. Preferia quando ele era desplugado, desconectado, conversando conosco, interagindo, vivendo a vida em família, mas também em sociedade, de uma forma muito mais saudável, viu, Edgar? Tô arrependidíssimo. Como a nossa ouvinte aqui que participou pelo WhatsApp também, se arrependeu de deixar livre, assim, porque a facilidade ela acaba contagiando, né? Quer dizer, tipo, dá um cala-boca no menino ali, joga pra ele um tablet na mão, joga um celular que ele vai ficar se divertindo quietinho e deixar a gente em paz. E agora eu tenho que fazer, às vezes, de policial mal, né? É isso aí. Eu dei o presente e agora tenho que tirar. Já que estamos falando de policial, de desplugado. Essa história da Marielle Franco, enfim, ela tá mais óbvia em termos de declaração das autoridades do que aquela posição tradicional de andar pra frente ou andar pra trás, viu, meu caro Edgar? Porque, pelo amor de Deus, sincero e honestamente, né, Tonholi? Tonholi, o perito papiloscopista, né? Opa! Ele que sabe tudo e mais um pouco aí. Investigador, enfim, meu. Investigador, ele é de alto gabarito. Já tinha apontado, nós também, pelo profissionalismo do crime, só podia ser miliciano ou só podia ser policial. Agora, como no frigir dos ovos é quase a mesma coisa, Edgar, porque as milícias são dominadas por policiais, ou da ativa ou inativos. Eu quero saber mesmo se as autoridades envolvidas na investigação desse caso são 8 equipes, inclusive com PhD, formado nos Estados Unidos, especialista em digitais, em análise de fragmentos, de cápsula, vão conseguir efetivamente juntar todo esse quebra-cabeça e mostrar a causa e apontar o dedo para o executor. Porque falar que foi um crime cometido por milícias, como disse o ministro Raul Jungmann, é algo importante, porém muito genérico ainda, né, Edgar? Muito. E surgiu nos primeiros instantes após do conhecimento desse crime bárbaro. Nós falamos aqui, inclusive, no Morning Show, que seria ou milícia ou seria policial pelas características, pelo local do crime, por conhecer que tinha pontos cegos naquele local onde a Marielle e o Anderson Gomes foram executados, pela arma utilizada, 9mm, pelo equipamento utilizado, o silenciador. Então não precisa ser um gênio, depois de um mês, para dizer que foi um crime cometido ou por policial ou por miliciano. Agora estão enveredando por miliciano. Agora quero saber efetivamente qual foi a causa, qual foi o motivo, se foi político, se foi algum entrevero que ela teve. O que chama a atenção é que nenhuma ameaça foi feita a Marielle antes dessa barbaridade acontecer em 14 de março de 2018, Edgar. Além de tudo isso que você falou, Vini, obviamente também a atuação da vereadora, né, combatendo essas milícias, fazendo denúncias contra o pelotão da Polícia Militar no Rio de Janeiro, né, na região do Acari, se eu não estou enganado, me corrija se eu estiver errado. Exatamente. Acari e Maré eram as duas áreas de atuação mais específicas da Marielle Franco. Periferia, local onde vivem pessoas pobres, de menos posse, com uma renda muito baixa e que volta e meia acabam sofrendo algum tipo de abuso por parte das autoridades, Edgar. Valeu, Viga. Obrigado, viu? Um abraço pra você. Bom trabalho aí no Rio.
Vou pegar o celular do Bin Laden e vou jogar lá no Mar de Ipanema. Grande abraço. Joga na Baía de Guanabara, que não vai achar nunca mais naquele lodo que é o fundo lá. Falou, Vigar. Valeu, garoto. Vamos lá, Paulinha. Nesse ano, pela primeira vez, um artista pop ganhou o prêmio Pulitzer de música. O que você achou da escolha aí do rapper Kendrick Lamar? O cara, né, de um tempinho aí, vem dominando a cena, né? Pois é, esse ano não levou o Grammy de melhor álbum, né? Perdeu pro Bruno Mars, que fez muito sucesso com 24 Karat Magic, mas foi reconhecido com o Pulitzer, nada mal, né, Edgar? Nada mal, pô. E é um álbum de rap. Uma esse bela álbum honraria. É Damn, lançado em 2017, é o primeiro Pulitzer para um álbum que não seja de jazz ou orquestra. O Pulitzer ele tem mudado um pouco seus conceitos ano a ano para poder se abrir um pouco e trazer um pouco mais de diversidade aí entre os premiados. Ali, como drama, por exemplo, a gente teve em 2016 aquele musical Hamilton também, que era uma versão moderna criada pelo Lin-Manuel Miranda, que também levou o Pulitzer, também foi alguma coisa diferente do que eles estão acostumados de fazer. Mas se você for observar, os vencedores são sempre mais da música experimental, né, clássica, tradicional. O ano passado mesmo, o prêmio foi para um compositor experimental de ópera. Então, para você entender aí um pouco da estranheza até que causou quando o Kendrick Lamar levou o prêmio Pulitzer de música por esse álbum dele, o Damn. E aí, claro que você tem os prêmios tradicionais. O Pulitzer, ele é direcionado para reconhecer o jornalismo nos Estados Unidos, né? Matérias escritas em língua inglesa. Então, esse ano, a gente teve o New York Times e o The New Yorker, a revista The New Yorker, dividindo o principal prêmio Pulitzer pelas suas denúncias de assédio e estupro. As denúncias contra o Harvey Weinstein e também contra aquele ex-âncora da Fox News, o Bill O'Reilly. E tem outros prêmios bastante segmentados ali, jornalismo investigativo, enfim, são vários outros prêmios reconhecidos pelo Pulitzer. Olha aí o Kendrick Lamar, agora um dos que recebeu esse prêmio super importante, Edgar, que foi criado em 1917, sob doações de um magnata de imprensa húngaro-americano chamado Joseph Pulitzer. Boa. Quem tá aí pra dar a hora certa pra gente aí no nosso cast aí? Vamos ver. Vamos lá, meu. Vai, Casão, pô. Vamos lá, Casão. Vai ter Copa ou não vai? Agora eu fiquei confuso. 11h16, horário de Brasília. Ia pra escola de samba, no intervalo, existiu a prazer dessa... Adiantei aqui. Eita! Vamos lá, vamos pro Morning Show. Seguindo com o Morning Show. Vamos lá. Ô, Vini, hoje o Brasil perdeu uma de suas maiores compositoras e melodistas, Dona Ivone Lara, a dama do samba brasileiro, né? Vou até colocar uma música pra você falar sobre ela, Vini. O samba de luto nessa terça-feira, né, Edgar? Dona Ivone Lara aí morreu aos 97 anos, né, por conta aí de um quadro de insuficiência cardiorrespiratória. Ela estava internada desde a última sexta-feira, já apresentava um quadro bem grave, né? Vinha apresentando anemia, precisou receber algumas doações de sangue e na noite de ontem acabou falecendo aí a Dona Ivone Lara, que foi um marco, né, no samba, a primeira mulher compositora, né, de um samba enredo na Império Serrano. Lá em 1965, né, o samba Os 5 Bailes da História do Rio. Ela que desde criança, né, já cantava várias músicas aí de samba, e para não esquecer as letras da música, ela começava a escrever e aí começou a compor. Mas você imagina, né, naquela época, depois, quando ela começou a crescer, lá na década de 40, existia ainda muito preconceito, muito machismo com relação à presença de uma mulher dentro do samba, né? Tanto que ela escrevia as músicas dela e dava como autoria para um primo dela, né? Para essas músicas serem aí aceitas nesse mercado musical. Eu até nesse mercado do samba, né? Eu até vasculhei um pouquinho aí o baú da Jovem Pan, uma entrevista de 1981 no Show da Manhã da Dona Ivone Lara, contando, né, um pouquinho aí dessa passagem, dessas composições que ela passava para o primo dela como se fossem de autoria dele, mas na verdade era dela. Vamos ouvir. Bom, a minha vida ligada à música
não era como é agora. Essa atividade que eu tenho, que agora eu tenho uma atividade de artista, né? Antes não. Antes eu era dona de casa, era funcionária pública, mas cantava muito em casa. Ia para a escola de samba no Império Serrano. Antes do Império Serrano existia o Prazer da Serrinha. Era uma escola mais primitiva. E ali então eu fazia minhas músicas. E o samba era de terreiro. Não havia samba enredo naquela época. Então eu fazia meu samba de terreiro e não podia aparecer muito porque a minha família achava uma coisa, um absurdo. Eu ser uma moça formada, trabalhava, ser uma funcionária e estar metida em meio de escola de samba, metida em meio de samba. Mas eu fazia minhas coisinhas escondidas e mandava pelo meu primo fuleiro e ele chegava lá, botava lá e não dizia meu nome. Agora depois eu me casei, aí a censura foi pior, que o marido não deixava mesmo. Pior do que em casa? Foi muito pior. Mas com jeitinho, eu fui torcendo, dando jeito, que acabou meu marido, que não gostava, saindo na bateria do Império Serrano. E eu saía de baiano. Ai, que maravilha. Foi dando jeitinho dela e levou a música dela pro mundo inteiro, né? São grandes composições, tem aquela Sonho Meu, né? Edgar, que ficou marcada aí em grandes vozes do samba. Ela depois também virou samba enredo da Império Serrano, né? Foi até vice-campeã do carnaval quando foi samba enredo da escola. Ela que deixou só o ofício dela de enfermeira em 77, né, quando ela se aposentou e passou a se dedicar somente ao samba. Então é uma grande história aí dessa mulher. Grande história, é um grande símbolo do samba brasileiro. Você sabe, Vini, que é muito legal você fazer esse resgate dessa entrevista da década de 80, da Dona Ivone Lara aqui pra Jovem Pan. E ouvindo aqui, fiquei emocionado, me lembrou muito, assim, o Cartola. O jeito, a cadência da fala. E pela importância também que ela tem dentro do gênero samba, desse gênero genuinamente brasileiro, né? E a história dela também, dona de casa, começou já a se envolver com isso já na fase adulta, digamos. O Cartola também, era servente pedreiro, trabalhava como pedreiro, como mestre de obras ali, e começou e teve uma carreira em termos de produção, embora tenha produzido bastante coisa, num período muito curto, né, da existência dele ali. E ouvindo ela falar pra Jovem Pan agora, eu me lembrei do Cartola, muito legal. Muito legal. Vou pedir pro Bruno também para passar, Bruno, as mensagens aí de alguns artistas aí que prestaram a sua homenagem, sua despedida, né, como a Daniela Mercury dizendo que a Rainha do Samba se foi e vai deixar muita saudade. Quem mais que temos aí? Temos a Vanessa da Mata, publicou essa foto aí da Dona Ivone, né? Valente dama. O Pretinho da Serra, né? A Serrinha chora, descanse em paz, rainha. Temos também a Zélia Duncan, obrigada por tantas belezas e conquistas, pelos inimitáveis contracantos e sonhos que viraram melodias sublimes. Mumuzinho também colocou joia rara, grande dama do samba, um ícone. Aí o Bochecha, né, colocou essa foto também da Dona Ivone, descanse em paz, rainha. Então, muitas manifestações. Glória Pérez também, hoje o samba fica mais triste. A Glória Pérez que sempre coloca nas suas novelas, né, muito samba. E a Maria Rita, aí, cantora, tô sem palavras. Realmente o luto hoje no samba é muito grande pela morte de Dona Ivone Lara aos 97 anos. Diga. Rapidinho aqui, vamos ouvir um pouquinho, ó. Eu vim de lá, pequenininho, mas eu vim de lá pequenininho. Alguém me avisou pra pisar neste chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar neste chão devagarinho. Eu vim de lá. Paulinha, mais um assunto polêmico aqui na reta final desse nosso Morning Show, que teve de tudo pra variar, né? Um programa variado, uma revista radiofônica, como eu sempre digo aqui. Tem ator sessentão, com casamento marcado aí, com mulher de 33 anos mais jovens, né? Uma mulher de 33 anos mais jovem, Paulinha. Conta essa história. Quem é o sessentão? Pra vocês. O amor não tem limite, Edgar. Não tem limite, eu também acho. Tô com você. Ainda mais porque sessentão é o Richard Gere. É o Richard Gere? Que eu acho que, não sei, é tipo você, Ed, a cada dia só fica mais belo. Obrigado, né? querido. Aqueles cabelos brancos nunca caíram tão bem pra alguém como pro Richard Gere. A gente não consegue nem acreditar caem. que ele vai envelhecendo. Não, ele tá bonitão pra caramba ainda.
E ele já foi casado com a Cindy Crawford, para vocês que não se lembram, de 91 a 95. Ele foi casado com uma Bond Girl também, que foi a Carrie Lowell, de 2002 a 2013, com quem ele teve um filho. Esse relacionamento acabou num divórcio complicado, viu, Ed? Parece que depois ele teve que pagar 100 milhões de euros para a ex-mulher. Foi uma briga feia na justiça que durou 4 anos. Mas agora Richard Gere encontra mais uma linda mulher em sua vida, né? Que é a Alejandra Silva, uma espanhola. Ela é uma ativista, tem uma organização que ajuda o sem-teto. Inclusive, eu acho que esse foi o assunto que uniu os dois. Se eu bem avaliei essa história desse casal. Porque o Richard Gere fez um filme, ele fez um filme, O Viver à Margem, em que ele fez um homeless, né? Ele fez um mendigo. Então, eu acho que através aí desse interesse, pode ter aproximado. Ele já conhecia essa família, porque a família dela não é nada mal, né? O pai dela é um construtor e ex-vice-presidente do Real Madrid, o Inácio Silva. Então, eles já meio se conheciam. E eu acho que por esse interesse, esse laboratório que ele deve ter feito, acabou que não chega mais com a Alejandra. E agora, depois de 2 anos de relacionamento, irão se casar em Washington, nos Estados Unidos. Ela hoje mora na Espanha e ele nos Estados Unidos. Pode ser que a coisa mude depois deste enlace, não é, Edgar? Estaremos acompanhando. E o Richard Gere virou realmente um ativista por essa causa. Ele tem discursado com ela e trouxe também mais luz, né? Porque, óbvio, quando você tem uma celebridade, traz mais luz aí pro assunto. Então, também ajuda a essa causa de Alejandra. Paulinha, o Jimmy Page, ex-guitarrista do Led Zeppelin, que tá com 74... Tá na Bahia ainda, Não, mudou, não tá da mais Bahia. em Lençóis. Não tá... Ele está com uma garota de 23. Ele tá com 74. E a frase dele foi a seguinte, Paula. O homem tem a idade da mulher com quem ele está. Nossa! Vai, calma, o Caio tem uma teoria. Tá se coçando. Pera, eu quero ouvir essa teoria do Caio. Caio tá se coçando. Não, esse casamento aí do Richard Gere, de 33 com 60, pô, acho normal. Eu tenho 30, a Maite Proença veio aqui esses dias, eu sonho com ela todas as noites até hoje. Não, o negócio é o seguinte... Sonho com ela todas as noites. Sem contar na senadora, né, A gente queria saber, oversharing, mas tudo bem, vamos lá. Aliás, o cara... Senadora, vamos falar a verdade de quem realmente se aproximou. Faustão, conta pra gente. Senadora Ana Amélia. Acho que ela cometeu. Ela incorreu na falta de decoro, pelo que ela falou. Respeita aqui pro nosso bailarino espanhol. O programa deu uma aproximada ali, meu. Respeita a senadora. Agora, tá certo que o cara é o Jimmy Page, né? Até eu ia querer casar com ele se ele viesse aqui. Mas de 20 anos com 70 também é meio esquisito, né não? Ou vocês acham normal pra caramba? Eu não sei, eu acho. É a bancada isentão. O amor não tem limites. Lógico que tem. Ele ia ter que pôr um mata-borrão na baba do Page. Minha filha não casaria. Põe baba nisso, né? O cara só baba. Foi um mata-borrão. Bom, é isso. Vamos lá pros ganhadores? Já que fomos pros TTs, temos ganhadores. Eu vou te falar uma coisa, Ed. Hoje o Twitter tá com problemas técnicos. Várias pessoas aqui estão relatando. E a gente também. Eu já escolhi aqui a vencedora e eu não tô conseguindo te falar o nome porque caiu aqui. Achei aqui, ó. Amanda _BDSL. Amanda, fala comigo por DM. Tá difícil aqui a comunicação porque tá caindo o Twitter, mas a gente vai se falar. Foi você que ganhou o kit do Morning. Legal, vamos convocar nosso amigo Fausto aqui do Morning, presente na bancada. Quem é que leva, Faustão? Especialmente para a dona Ivone Lara, sociólogo carioca, e Oscar Maroni. Eita, vencedor é o Eduardo, Edgar. Muito bem, obrigado pela participação de todo mundo, parabéns aos que levaram, mas é muito importante vocês interagirem com a gente. Eu agradeço sempre o prestígio e a audiência desta revista radiofônica que volta amanhã, a partir das 10 da manhã aqui na PAN. Cuidem-se, hein? Tchau! Você ouviu